Sejam bem-vindos ao nosso módulo, né? Meu nome é Francisco Javier Uribe Rivera. Eu sou o coordenador do módulo de prospectiva estratégica, né? Eu trabalho na Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, né, da Fiocruz, no Rio, né? E especificamente, digamos, dou aula, né, e faço pesquisa sobre planificação estratégica, né, planificação estratégica. De maneira que a prospectiva é apenas um componente, né, do trabalho que a gente realiza, né. Bom, eu diria, eu não me considero um cenarista, né, profissional, né. Eu sou um estudioso, né, do professor Michel Godet, né, Godet francês, né, da Universidade de Paris, né, que é um dos maiores cenaristas do mundo. Ele é um cenarista de renome internacional. Portanto, o nosso módulo é uma revisão, né, bastante estruturada, né, do pensamento do Godet, né, e do enfoque de trabalho do Michel Godet, né. Seria interessante, digamos, conceituar, né, antes de mais nada, conceituar prospectiva, né, e técnica de cenários, né, já que o nosso módulo é um módulo intitulado A Prospectiva Estratégica. Por prospectiva, a gente entende, grosso modo, um determinado olhar voltado para o futuro, né? Sendo que esse olhar ele poderia ser mais ou menos estruturado, mais ou menos formalizado. Enquanto que o cenário, né, é entendido, né, como uma prospectiva mais formalizada, ou seja, uma prospectiva apoiada em métodos e técnicas, né, em instrumentos de cálculo, né, instrumentos rigorosos de cálculo. Então não há uma diferenciação tão rígida entre prospectiva e cenários. Apenas é importante resgatar essa ideia de que o cenário, né, é uma prospectiva formalizada, né, que se apoia em métodos e técnicas que a gente vai analisar ao longo do curso. Bom, a utilidade básica da prospectiva é fundamentalmente iluminar a ação, né, que a gente vai empreender no momento presente, né? Ou seja, ajudar a formulação do plano que a gente elabora no presente, tendo em vista, evidentemente, o futuro, né, a situação futura, tá? Então, o objetivo do cenário é um objetivo pragmático, né, de auxiliar ao planejamento estratégico. Bom, a prospectiva estratégica de Godet é uma prospectiva, é um enfoque estruturado a partir de quatro grandes instrumentos de trabalho, né? Esses quatro instrumentos são, primeiro, a análise estrutural. Tá? Análise estrutural. O segundo instrumento de trabalho, né, é a análise dos atores, né? O terceiro instrumento de trabalho, o enfoque de trabalho específico, é a análise morfológica, né? Morfológica. E o quarto instrumento de trabalho, ou a quarta etapa, vamos dizer assim, da prospectiva, né, é a análise dos impactos cruzados, né? Dos impactos cruzados. Tá? Então, são quatro grandes formas de análise. Essas quatro formas de análise, elas podem operar em sequência, numa sequência lógica, de modo que uma etapa ou um enfoque forneça subsídio para a etapa ou para o enfoque seguinte, né? Ou podem operar também isoladamente. Ou seja, a gente que trabalha em prospectiva poderia eventualmente preterir ou deixar de lado a análise estrutural e aprofundar apenas a análise dos atores, ou
aprofundar a análise morfológica sem aprofundar devidamente a análise estrutural e a análise dos atores, né? Então, essas 4 formas de análise elas podem ser realizadas isoladamente ou de maneira articulada, de maneira conjugada, né, em sequência, numa sequência lógica. Ok? O que é cada análise, né? O instrumento de trabalho. A análise estrutural é uma análise sumamente importante, eu acho que talvez seja a mais importante da perspectiva, porque é um tipo de análise cujo objetivo é definir as variáveis-chave do cenário. As variáveis mais importantes que a gente vai considerar para construir um cenário. Tem gente que denomina uma variável-chave como uma incerteza crítica, né? Uma incerteza crítica é um sinônimo, né, de uma variável-chave do cenário. Então, a análise estrutural objetiva selecionar dentre um elenco de variáveis aquelas mais importantes, né, que vão fazer parte, em último lugar, né, da construção do cenário, análise estrutural. Tá? A análise dos atores, né, é uma análise, digamos, que implica em mapear, né, as estratégias dos atores, implica em mapear os objetivos dos atores, implica em simular, né, ou analisar de maneira simulada a governabilidade que os atores teriam sobre as variáveis-chave do cenário. Porque as variáveis-chave do cenário, né, elas são variáveis encarnadas, elas não são variáveis desencarnadas, que se movimentam por conta própria, né? São os atores sociais, né, os responsáveis pelo movimento, né, pela evolução, né, das variáveis, pela configuração das variáveis em tendências, né, porque as variáveis se traduzem em tendências ou em eventos ou em hipóteses de comportamento futuro, né, que a gente procura decifrar, digamos, né. Então, a análise dos atores também implica nessa análise da governabilidade que os atores teriam sobre essas variáveis e implica também em analisar a posição dos atores em relação aos objetivos, né, os principais objetivos, digamos, do sistema, né, prospectado. Tá? Objetivos que são colocados pelos atores, objetivos que são a tradução das estratégias dos atores, né, vis-à-vis as variáveis-chave do cenário, né, tá? São objetivos relacionados, né, às variáveis-chave do cenário. Então, a análise dos atores é uma análise importante, cujo objetivo, né, é fundamentalmente o de contribuir para definir as tendências, né? Então, é uma fase analítica fundamental, de fundamental importância para a gente montar as hipóteses de comportamento futuro ou as tendências das variáveis do cenário, né, para a gente simular essas tendências. Então, em terceiro lugar, a gente tem a análise morfológica. A análise morfológica, né, é uma análise que pretende estabelecer uma distinção, né, das tendências possíveis de cada variável. Cada variável, a priori, poderia apresentar várias hipóteses de comportamento futuro, ou poderia comportar, né, cada variável de fato comporta, né, mais de uma tendência. Enfim, em geral, mais de uma tendência. Então, o importante da análise morfológica é distinguir, né, as tendências das variáveis e estabelecer, digamos, a combinação dessas tendências, né, das tendências pertinentes a várias variáveis, de modo a evitar, digamos, através de um processo de exclusão, né, evitar combinações de tendências
que apresentem incongruências ou que apresentem um alto grau de incoerência, né? Um alto grau de incoerência. Isso aqui é fundamental, porque, e tem a ver com o conceito de cenário, porque o cenário é um conjunto de tendências. Tecnicamente, a definição de cenário é um conjunto de tendências, né? O cenário é um conjunto de tendências que apresentam um alto grau de plausibilidade, de verossimilhança e de coerência. Tá? Um cenário não poderia, não deveria incluir duas tendências contraditórias. Seria absolutamente irracional, contraproducente, digamos, contrário à lógica, né, da prospectiva e da construção de cenários. Tá? Então, a análise morfológica permite, de alguma maneira, esboçar as combinações mais coerentes de tendências, das tendências pertinentes às variáveis. E a análise dos impactos cruzando, por fim, né, que é a última análise que a gente vai tentar estudar, analisar, né, é uma análise, digamos, do grau de influência, né, da probabilidade de uma tendência, né, o grau de influência da probabilidade de uma tendência sobre a probabilidade das outras tendências. Né. De fato, é uma sorte de cruzamento entre as probabilidades das tendências. Né. Subentende essa análise dos impactos cruzando, né, uma atribuição de probabilidades, né, às tendências. Tá? Subentende uma atribuição de probabilidades às tendências. Você, a cada uma das tendências você atribui uma probabilidade. Aliás, não você, não eu. A gente utiliza, no caso, especialistas. Né? É uma análise de especialistas, de experts, né? Que, através de um questionário, enfim, que eles preenchem, enfim, atribuem tendências, probabilidades a essas tendências. Tá? E nesse questionário tem determinadas perguntas que permitem, digamos, fazer esse cruzamento entre as probabilidades das várias tendências. Né? Tá? Enfim, e ela é uma análise cujo objetivo é ajudar a selecionar, digamos, as combinações mais coerentes, mais inteligentes, mais eficazes, né, mais úteis, né, mais reais, né, e ajudar a probabilizar os cenários. A análise dos impactos cruzados, ela ajuda, fundamentalmente, em última análise, a probabilizar os cenários. Então, são esses 4 momentos, eu reviso, né? Análise estrutural, análise dos atores, análise morfológica, né, e análise dos impactos cruzados, tá, que é uma análise probabilística e, enfim, e das relações de influência entre as tendências, as probabilidades que assumem as tendências das variáveis do cenário. Bom, em relação ao nosso módulo, digamos, que é o que interessa, pragmaticamente falando, né, nós temos 4 semanas, né? 4 semanas. Então, nessas 4 semanas, a gente vai analisar essas quatro formas de análise. Na primeira semana, a gente vai priorizar a análise estrutural. Tá? O objetivo dessa primeira análise é selecionar as incertezas críticas, né? Tá? Que vão constituir o cenário. Na segunda semana, a gente vai aprofundar a análise dos atores. Na terceira semana, a gente vai aprofundar a análise morfológica. E a quarta semana vai ser uma semana voltada para a análise dos impactos cruzados. Basicamente isso, quer dizer, o programa é basicamente isso. Agora, tem 2 linhas de trabalho, 2 metodologias de trabalho, né? Falando mais de metodologia. Né? Uma metodologia leitura. Entende? Então, a gente tem um documento de base, né, que é um documento que eu preparei especificamente a partir de um capítulo, né, do meu livro Análise Estratégica em Saúde e Gestão pela Escuta. Né? Esse é o documento principal. Né? É uma leitura, digamos, passo a passo desse documento e uma leitura complementar
de um livro que é o Manual de Prospectiva Estratégica utilizado na atualidade pelo Michel Godet, tá? Pelo Michel Godet, que é um livro intitulado Prospectiva Estratégica para as Empresas e Territórios, tá? A gente vai revisar o capítulo 2, que é o capítulo metodológico, tá? Então, num programa, enfim, que aparece no nosso site e tal, né? No nosso ambiente de trabalho, aí aparece claramente, digamos, como é que a gente vai proceder a fazer a leitura. A gente, de fato, nas 2 primeiras semanas, a ideia é que nas 2 primeiras semanas vocês leiam todo o documento de base elaborado por mim, né, como coordenador do módulo. E nas 2 últimas semanas vocês complementem essa leitura com a leitura do texto do Godet, tá? Cujo link está aqui, né? Enfim, então vocês vão ter essas leituras, vocês vão ter que responder a algumas perguntas referentes, digamos, a essa leitura e referente a essas 4 formas de análise, né? Análise estrutural, análise dos atores, enfim, tem 12 perguntas, tá? Então, que vão dar lugar a 12 dissertações, né? Que vão ser objeto de avaliação, tá? Enfim. E a outra metodologia de trabalho, que é a mais importante talvez, é o trabalho de grupo, né? O trabalho de grupo que vocês vão desenvolver, digamos, no âmbito dos fóruns de trabalho, né? Onde vocês vão aplicar, de fato, essas 4 formas de análise. Então, na primeira semana, vocês vão fazer uma análise estrutural. Na segunda semana, uma análise dos atores. Na terceira semana, uma análise morfológica. E na 4ª semana, vocês vão fazer uma análise dos impactos cruzados. É basicamente isso. Enfim, em termos de avaliação, enfim, de 0 a 10, as perguntas respondidas, né, correspondem a 4 pontos, né, e o trabalho de grupo corresponde a 6 pontos.